Olá, eu tinha gravado um primeiro vídeo sem nenhuma introdução e foi uma experiência muito interessante, eu acho que muito de autoconhecimento e passado mais ou menos um mês e pouco, tenho lido alguma coisa e, né, como estou mandando para poucos amigos, então são mesmo algumas reflexões e são coisas que eu vejo que são necessárias, sabe? Tipo, a gente conversar sobre. Uma parte que achei muito interessante, acho que foi como foi me ver falando, né? Eu percebi, assim, sabe? Tipo, algumas formas com que eu falo, que é como se você estivesse olhando, né, no espelho e você não vê direito como você fala, você vê às vezes como você faz um olhar assim, e algumas coisas não te agradam. Acho que não sei quem já teve essa experiência de falar, né, em frente à câmera, e eu tô num processo realmente de autoconhecimento, então eu percebi que realmente em muitos aspectos eu não me conheço e eu me controlo para não transparecer algumas coisas e depois eu fico com vergonha. Então são algumas coisas que eu tive percebendo, mas continuando assim, né, um pouco do tema, que é um tema sobre uma reflexão sobre o sentido, né? Eu até tinha falado, né, sobre fugir da dor, né, e buscar o prazer, né, que é uma coisa que faz com que os nossos instintos falem mais alto, né? Então, em tudo na vida a gente vai ter esse tipo de fluxo, né? E acho que a principal reflexão que eu trouxe no outro vídeo foi principalmente sobre como que a gente pode estar de fato no nosso propósito, né? Acho que a primeira resposta tem sido para mim o autoconhecimento. Então tem sido uma super caminhada, né? E é por isso que eu tô aqui, porque para mim acho que é importante eu falar sobre, né? E principalmente comentar um pouco da experiência que está sendo, né? Primeiro que eu tive que me bloquear de tudo, né? Entender, né, primeiramente o sentido do jejum, né? O sentido de você parar, né, algumas influências de dopamina, né, que a gente tem no nosso corpo. Então é muito louco isso, né? Como a dopamina ela é viciante, né? Tanto no açúcar, quanto nas redes sociais, quanto no pornografia, em tudo. Então esse excesso, né? Ele realmente nos dopa, como fala o nome, né? Dopamina, né? Então eu quero fazer uma experiência, né? De passar tempo meditando, né? De passar um tempo né, lendo, ouvindo alguns podcasts, tocando meus violões aqui, e tempo é muito precioso, né? Então hoje em dia, com tudo isso, tem a questão do trabalho e tudo mais, mas a gente tem que entender, né, como, né, houve, né, eu falei sobre isso agora há pouco, que muitas vezes a busca do prazer, né, tem a ver com a fuga da dor, né? Então, na verdade, essa busca excessiva por dopamina tem muito a ver com uma dor que a gente sente ali, uma angústia que a gente sente, né? E é um desafio para mim gravar esse vídeo, né, no meio, né, sem assim todas as respostas da minha experiência, mas eu quero encarar esse vídeo de frente assim, né? Então falando um pouco daquilo que eu tenho absorvido, assim, sabe? Sobre autenticidade, sobre vulnerabilidade, né? Então, ninguém vai ser autêntico se não for vulnerável, né? Vulnerável à crítica e, principalmente, eu acho que hoje em dia a gente tá munido, né, de situações, de pessoas que tiveram ali, né, seus traumas, as suas coisas, e nós, eu percebo que a gente vem de uma sociedade, uma geração que viu um pouco de vantagem em ser fraco, entendeu? Viu assim, não, acho que eu posso ser criança um pouco mais tempo, acho que eu posso driblar um pouco esse sistema e não me responsabilizar, entendeu? Então, eu acho que eu quero falar de dentro dessa bolha, entendeu? Eu acho que
eu sei aquilo que eu sou forte, eu sei assim as minhas forças, mas eu sei também, né, das coisas que eu fujo, né, que eu fujo de enfrentar. E quando eu falo de fugir de enfrentar, é algo que eu aprendi até mesmo com o meu terapeuta, né, que foi muito a respeito de que quando vem ali, né, uma angústia, né, quando vem ali algum pensamento, o que nós normalmente fazemos? Vou abrir aqui as redes sociais, vou falar com alguém, vou ver Netflix, vou ver internet, vou ver um videozinho, às vezes meio suspeito, vou fazer alguma coisa que eu gosto, né? Ou vou comer, vou beber, vou sair, vou me distrair. E a gente não entende que se tem uma dor, tem uma ferida, né? E acessar isso dói pra caralho, dói, né? Acessar essas coisas. E todos nós temos, né? Acho que a grande mentira é que todo mundo finge que não tem, e também que ninguém tem que a gente também não tem que, né, expor para todo mundo sair por aí chorando, falando, eu tenho feridas emocionais. Não, cada um tem que lidar, né, no seu próprio espaço. Claro que ajuda da psicoterapia é extremamente necessária, ler livros é extremamente necessário, mas nada como a gente fazer essa reflexão, né? Então, o que eu queria passar aqui, que foi um aprendizado muito grande, foi a técnica dos porquês, né? Isso eu achei muito interessante. Então, assim, falando desse período de jejum, né, que eu tenho voltado a passar, isso vem de um excesso de dopamina, né? E desse excesso de dopamina vem a questão do vício, né? Então, quanto mais você consome, mais você quer consumir, porque os seus receptores, eles acabam recebendo muita dopamina, então eles acabam ficando mais fracos, para você não ficar estressado, para você conseguir dormir, né? Para você conseguir, porque é muito estímulo que a gente tem. Só que quanto menos receptores, mais você vai ter a necessidade de ter aquilo como uma fonte de prazer, principalmente se você tem ali aquele período do dia em que você fica no tédio, em que você, né, tá meio angustiado, que você tá meio que alguma coisa que te leva pro vício, né? Então é legal a gente entender o mecanismo do vício. Eu já vou falar da técnica dos porquês, mas é legal a gente entender, né, o mecanismo do vício, né? Então o vício, ele não é simplesmente só um hábito. Ele é um hábito, com certeza, e os hábitos são reaprendidos. Mas você já tentou criar um novo hábito? Não é fácil, não é assim, né? Então, como que a gente entende, né, o poder desse vício? Então, é interessante a gente entender, né, que existe uma origem ali no vício, e geralmente é um tédio, um período ocioso, né, em que a gente vem ali sim algum tipo de angústia existencial, algum tipo de medo do que vai acontecer, ansiedade. Então esse, né, geralmente são os gatilhos dos nossos vícios, daquela coisa que a gente larga tudo e vai buscar a dopamina nas redes sociais, no pornô, em açúcar, em tantas outras coisas que nos tiram do quê? Daquela linha que a gente estava querendo seguir, né? Então a gente tem que entender vícios como hábitos ruins que nos tiram do nosso propósito, que nos tiram do nosso eixo. São prazerosos, mas nos dopam, né? Deixam a gente com outro tipo de pensamento que não vai agregar em nada. Então a técnica dos porquês, né, nesse jejum, ele não acontece na hora, mas é quando dá o gatilho. Por isso que é um pouco difícil, né? Porque se você acabou de usar muito, assistir um filme, fazer coisas que te dão muito apelo de dopamina, você não vai conseguir fazer isso. Vai ter que esperar o próximo momento de angústia para conseguir fazer essa técnica dos porquês, né? E é bem difícil, é um pouco complexo. Mas seria você, eu até tenho anotado aqui, você se perguntar, né? Peraí, por que eu estou sentindo esse tipo de sentimento? Por que eu preciso me distrair? Porque eu estou angustiado. Tá, mas por que eu estou angustiado? Porque eu estou me sentindo sozinho. Mas por que você está se sentindo sozinho? Porque
né, ninguém veio e eu sinto que eu preciso esconder minhas sombras, né, meu lado ruim, para que as pessoas gostem de mim. Mas por que você precisa esconder seu lado ruim, né? E foi assim que eu fiz a minha reflexão. Cada um vai fazer a sua, né? Continuando, foi muito legal que quanto mais eu fui fazendo esses porquês, eu fui entendendo, cara, eu escondo meu lado ruim porque eu acho que eu só vou ser amado se eu mostrar só meu lado bom, porque eu penso, né, em ser bonzinho. Isso tem a ver com ego, isso tem a ver com egoísmo, isso tem a ver com perfeccionismo e tem a ver com aquela construção de uma máscara que é o ego, tem a ver com essa construção que a gente foi fazendo pra gente ser aceito, né? Simplesmente pra gente ser aceito, pra gente ser amado. E quando a gente vai vendo ao longo da vida que isso é a maior prisão que a gente pode ter, porque nada como você ser, né, amado de graça. Não existe nada como você ser amado de graça. E espero que, né, quem esteja vendo aqui tenha esse tipo de pessoas, né, que te amam de graça, que realmente você pode matar alguém, né, e essa pessoa vai te visitar na prisão, né, tipo assim, não, eu amo você, não posso não concordar com tudo, né, mas concordar não é o ponto principal. O importante é que eu amo você, né. E essa busca, né, por aceitação social, essa coisa tem a ver com, né, aquela origem, né, da gente conseguir ser espontâneo, conseguir chocar pessoas, conseguir não ser o bonzinho, né, conseguir ouvir pessoas que você ama te contrariando, né, essa é uma habilidade um pouco difícil, né, justamente porque a gente tem, né, nesse contexto, né, quem alimentou muito isso, a gente tem nesse contexto que a gente não é amado sendo a gente mesmo, né? Então, não, se eu for muito eu, fudeu tudo, porque eu sei as minhas sombras, então eu escondo, entendeu? Eu sei que eu sou capaz, né? Mas, na verdade, eu acho que a grande arma é a gente entrar em contato de verdade com aquilo que a gente é capaz, entendeu? Com a nossa maldade, com o nosso egoísmo, com a nossa falta de disciplina. E na verdade a gente deveria acordar todo dia entendendo quem a gente é, entendendo as nossas falhas de caráter e falar, caraca, eu sou assim e eu vou batalhar para mudar isso, mas eu não vou fingir. Acho que essa que é a grande lição, porque o ego, né, ele vai querer fingir. É claro que você não vai sair para aí falando, eu sou mentiroso, eu sou manipulador. Não, é você que tem que saber. E você tem que se responsabilizar por essa mudança. E é difícil, né? Porque se responsabilizar, então falando, né, do ciclo dos porquês, quando você entra no final ali dos porquês, você vê que você cavou pra caralho dentro de você, né? Você cavou muitos porquês e você fala, opa, eu tô fazendo isso para ser aceito, cara, e não preciso disso, né? Acho que no último estágio aqui, né, que eu cheguei aqui, é que eu ainda não me sentia totalmente amado por Deus, filho de Deus, sabe, essas coisas assim, né, e tipo assim, meu, tá tudo bem você ser isso, você ser aquilo, né, e você pode seguir, e principalmente, né, aqui eu anotei, né, acho que o maior poder que a gente tem é ser consciente, né, porque quando a gente está dopado, a gente entra no modo inconsciente e a gente é levado pelos nossos desejos, né? Nossos desejos e também pela fuga do medo. Medo de ser rejeitado, medo, né, de um trabalho que a gente não vai conseguir fazer, medo, né, do erro, medo do fracasso, né, e a busca do prazer. Ah, isso aqui é tão mais fácil. Ah, deixa eu ir por esse caminho aqui que vai me dar um gostinho. Ah, deixa eu ver só mais um pouquinho aqui, isso aqui, porque vai... Ah, não, deixa eu sair comer alguma coisa, deixa eu me distrair. Então a busca do prazer, deixa eu me distrair em prazer, quero prazer rápido, deixa eu ver isso aqui, né? E a fuga, né, do medo, ai não, porra, vou fracassar. Então, acho que isso engloba um pouco da técnica aí dos porquês e da necessidade, né, do jejum. Então, espero que, né, mesmo sendo um teste, possa trazer aí alguma reflexão para quem está vendo, né? Então, tô nessa fase, principalmente sabendo que eu não sou meu ego,
né? Acho que esse aqui é o grande lance, né? A gente não é os nossos pensamentos constantes, a gente tem o nosso próprio eu, e conhecer esse eu exige um pouco mais de silêncio, exige um pouco mais de vida própria, de amor próprio, de, né, batalhar mesmo por si. Então, o nosso próprio eu, ele já está muito mais preparado para encarar os desafios. E é esse acesso que a gente precisa ter, né, nesse tempo sem dopamina. Tipo, uma das coisas que é interessante é entender só o mecanismo do vício. O vício, então, ele diminui os receptores, porque você está jogando muita dopamina. Então ele diminui os receptores para você não ficar louco, né? Então, quando você começa a trabalhar tudo isso de novo, os receptores eles vão voltando, ainda bem, né? Eles vão voltando e você começa a ter prazer nas coisas mais simples de novo, nas coisas boas de verdade, né? Que seria você caminhar com pessoas, você, né, olhar no olho, você não ficar tão vidrado nessas coisas que são uma enxurrada de dopamina que depois te dão prejuízo. A grande questão é essa, o problema não é, né, o hábito de você assistir um filme, ver a rede social, o problema é o excesso, né, que te tira do seu eu, que tira você do seu foco e também, né, aplaca uma dor que você não tratou. Então acho que essa é a mensagem aqui. Um abraço.